Bem-vindos. Nesse vídeo será apresentada a resolução de um problema sobre valor médio de tensão e de potência. O enunciado da questão mostra um circuito no qual um resistor está conectado a uma fonte de tensão V de T variável no tempo. O enunciado mostra também a curva que descreve como o V de T varia no tempo e essa expressão que permite calcular o valor médio de uma função f de t periódica. São apresentados os seguintes valores numéricos. A resistência do resistor R igual a 3 ohms. O valor máximo da fonte de tensão V de T igual a 27 volts. O valor mínimo da fonte de tensão igual a menos 108 volts. O período de oscilação de V de T igual a 3 segundos e o período de tempo T1 igual a 2 segundos. É solicitado o cálculo da tensão média sobre os terminais do resistor e da potência média dissipada pelo resistor. Para calcularmos o valor médio, sabendo que a tensão sobre o resistor é V de T, basta substituirmos nessa expressão F de T por V de T e T pelo período de oscilação, que é 3 segundos. Teremos então que a tensão média sobre o resistor é 1/3 vezes a integral entre 0 e 3 de V de T dt. Ocorre que V de T não é uma função contínua. Entre o instante 0 e o instante 2, nós temos V1 de T igual a 27 volts. E entre 2 e 3, teremos V2 de T igual a menos 108 volts. Então, essa integral deve ser subdividida em dois períodos, entre 0 e 2, V1 de T, e entre 2 e 3, V2 de T. Substituindo V1 por 27 e V2 por menos 108, encontraremos o valor da tensão média sobre o resistor igual a menos 18 volts. A segunda pergunta solicita o cálculo da potência média dissipada pelo resistor. Para calcular, utilizaremos a mesma expressão de cálculo do valor médio de uma função, aplicada à função P de T, que é a potência instantânea dissipada pelo resistor. A função P de T pode ser obtida a partir dessa expressão de cálculo da potência, pois conhecemos V de T e R. Ocorre que V de T é subdividida em duas partes. A primeira, V1 de T, igual a 27 volts, e a segunda, V2 de T, igual a menos 108 volts. Consequentemente, a função P de T também será subdividida em duas partes. P1 de T, que é a potência entre os instantes 0 e 2, igual a V1 de T ao quadrado sobre R. E P2 de T, igual a V2 de T ao quadrado sobre R, utilizada entre os instantes 2 e 3. Substituindo então V1 de T por 27, R por 3 e V2 de T por menos 108, obteremos P1 de T igual a 27 ao quadrado sobre 3 e P2 de T igual a menos 108 ao quadrado sobre 3, o que nos dá os valores de 243 e 3.888. Com isso, podemos traçar uma curva que descreve a potência dissipada pelo resistor em função do tempo. A partir daqui, o cálculo da potência média é muito parecido com o cálculo que fizemos anteriormente do valor de tensão média. Isso é, devemos substituir o período T por 3
que é o período de oscilação de P de T, e subdividir o intervalo entre 0 e 3 em dois intervalos, entre 0 e 2, no qual P de T vale 243, e entre 2 e 3, onde P de T vale 3.888. Resolvendo então, chegaremos a P médio igual a 1.458 watts. Essa forma de onda retangular permite que se calcule a potência média utilizando uma outra abordagem, na qual se considera que a integral é, abre aspas, a área sobre a curva, fecha aspas. Nessa abordagem, a integral entre 0 e 3 de P de T dt é calculada como a soma da área de dois retângulos. Este retângulo, que tem base de 2 segundos e altura de 243 watts, mais este retângulo, que tem base de 1 segundo e altura de 3.888 watts. Se substituirmos watts por joule por segundo, obteremos essa expressão e observamos então que multiplicando segundo vezes joule por segundo, teremos uma expressão 1 sobre 3 segundos vezes 486 joules mais 3.888 joules. Isso não é de fato uma área, uma vez que a área é medida em metros quadrados. Essa medida desse retângulo é em joules, uma medida de energia, pois a integral da potência é energia. Então, efetuando essa operação e sabendo que joule por segundo é watt, chegaremos a P médio igual a 1.458 watts. E com isso encerramos esse vídeo, no qual apresentamos a resolução de um problema sobre o valor médio de tensão e de potência.